Olá, o meu nome é Luís Alves e seja bem-vindo a mais um vídeo e a mais um episódio do podcast Vida Sem Limites. Deixe-me fazer uma pergunta. Aquilo que você quer para a sua vida é a busca de um sonho ou de uma fantasia? Porque eu acredito que essa resposta, que você provavelmente não me consegue dar num primeiro momento, ou aliás, a grande probabilidade é que você me vá responder que aquilo que você quer manifestar é um sonho, mas na verdade pode ser uma fantasia. E eu acredito que o sonho é uma coisa que é facilmente manifestada ou facilmente materializada e uma fantasia não. E quero-lhe trazer aqui a minha experiência, não trazendo aqui aquilo que são as definições dentro da área da psicologia, porque existem realmente distinções entre um sonho e uma fantasia ou uma ilusão dentro da área da psicologia, mas aquilo que é a minha prática, ou seja, a minha experiência, sobretudo com os meus clientes de mentoria que achavam que queriam realizar um sonho e na verdade estavam a tentar realizar uma fantasia, ok? E nós tivemos que transformar uma fantasia em sonho para que eles conseguissem de facto alcançar essa realidade, ok? Como é que nós fazemos aqui uma diferenciação, e digo isto também com a minha experiência, como é que nós fazemos aqui a distinção entre um sonho e uma fantasia? Na minha opinião, e aquilo mais uma vez que é a minha visão e não necessariamente a visão científica em relação a estes dois termos, eu acredito que um sonho é algo que eu conscientemente crio, ok? Portanto, eu penso como é que eu gostaria que fosse a minha vida e começo a desenhar como se fosse numa folha em branco um futuro que eu gostaria de manifestar, ok? Isso para mim é que é um sonho. Uma fantasia é algo que me surge de uma forma espontânea e muitas vezes como uma resposta da minha mente a algo que me está a frustrar no momento presente. Vamos imaginar que eu estou com algum problema, ok? E uma maneira da mente compensar esse descontentamento é de criar um cenário irreal, ok? Um cenário de fantasia onde aquilo já não existe. E isso pode ser uma coisa válida, pode-me trazer até bastantes insights e muitas vezes é através do campo da ilusão ou da fantasia que eu começo também a desenhar o meu futuro. Mas esse desenho do meu futuro e algo que eu possa de facto perseguir com o tempo e que seja sustentável tem que ser tornado num sonho. E o que é um sonho? Um sonho é um destino que eu quero alcançar. Nada mais, nada menos. E a grande diferença é que um sonho é algo que me estimula todos os dias. Ainda que eu possa ter alguma dificuldade e que não seja muito fácil, eu não acredito na questão do difícil, acredito que existe menos fácil, ok? Pode ser algo que vai demorar algum tempo, mas eu não me desfoco um minuto. Todos os dias eu sei exatamente para onde estou a caminhar. Já quando é uma fantasia, acontece em alguns momentos específicos do meu dia, da minha semana ou do meu mês. É o sonhar acordado. E isso é válido. E muitas vezes eu até digo que na visualização criativa que nós podemos utilizar a fantasia para de alguma forma complementar aquilo que é o nosso sonho. Mas sempre com um dado muito importante. Eu sei exatamente ao detalhe aquilo que eu quero. E aquilo que eu posso é, através do meu processo criativo mental, ou seja, através de um processo ilusório, eu imaginar como será interagir com essa realidade. Eu dei-vos o exemplo, por exemplo, no Sem Limites, tanto no livro como no curso. Imaginemos que nós queremos carro, casa e dinheiro, ok? Nós imaginarmos, utilizarmos a nossa imaginação para pensar, ok, eu sei qual é o carro específico que eu quero, eu sei qual é a casa ou o tipo de casa que eu quero viver e sei também quanto dinheiro eu quero ter na minha conta bancária. Então nós podemos, através de um processo de fantasia, mas mais uma vez consciente, eu estou a deixar que a minha mente conscientemente crie aquele roteiro. Imagino como é que eu vou interagir com a casa dos meus sonhos, com o carro dos meus sonhos e com o volume financeiro que eu quero ter. Okay? Mas isso, mais uma vez, é um complemento de um sonho, é um processo criativo para que eu consiga buscar maior alinhamento. Mas vamos imaginar que eu estou a manifestar, ou aliás, que eu quero manifestar um determinado carro e que de repente eu vejo um outro carro, ou que a minha mente, sem que eu a controle, começa-me a mostrar outros carros distintos. Isso aí é uma fantasia. Mais uma vez, eu estou a olhar para a minha realidade atual, vejo o carro que eu tenho, não é aquele que eu gostaria, e temporariamente eu começo a criar essa fantasia. E qual é o problema da fantasia? A fantasia é viciante. Porquê? Porque é uma realidade tão utópica, tão diferente daquilo que eu tenho, tão elevada, que é muito bom eu mergulhar, digamos assim, nessa realidade. Mas qual é o grande problema? Quando eu estou num nível muito elevado, e por isso é que eu digo que muitas pessoas que querem ser milionárias ou que buscam muitos milhões de euros, de reais ou de dólares, estão a viver uma fantasia. Elas nunca vão conseguir manifestar isso nas suas vidas. Aquilo não é sustentável. Elas ficam a sonhar acordadas com aquela possibilidade
não é? Mas aquela possibilidade tem uma probabilidade muito baixa de acontecer. Porquê? Vamos imaginar que eu quero ser milionário e quero ter 10 milhões. É tudo muito, muito interessante. Eu consigo imaginar e consigo criar aqui uma série de cenários onde eu com 10 milhões conseguiria fazer muitas coisas. Mas eu pergunto, como é que eu vou manifestar ou como é que eu vou perseguir a manifestação destes 10 milhões se, em primeiro lugar, é uma coisa inconsciente e na qual eu não acredito? Porque, na verdade, esses estímulos inconscientes que a nossa mente nos trazem, ou nos traz, é realmente insustentável. Eu não vou acreditar naquilo. Quando é um sonho, quando é algo realmente que me motiva, quando é algo que vem de dentro e que eu estou a desenhar e que estou a estabelecer para a minha vida, é isto que eu quero, eu decido que é isto que eu quero. Ok? Eu vou começar, ainda que eu não saiba como é que eu lá vou chegar, eu vou começar à procura de sinais. Eu vou começar à procura daquilo que são os mecanismos que me vão levar até esse destino. Ok? E aí a pessoa não desiste. É algo que todos os dias, ainda que eu não tenha uma realidade favorável, eu vou perseguir. É uma chama, é algo que me alimenta, é um combustível. Já a fantasia não. A fantasia muitas vezes até nos deixa deprimidos. Porquê? Porque a partir do momento em que acaba aquela fantasia, aquele momento em que nós estamos ali a criar um cenário virtual daquilo que nós queremos, nós começamos a olhar para a nossa vida e fazemos o estabelecimento da comparação, o termo de comparação. Aquilo que eu tenho não é nada parecido com aquilo que eu estive a fantasiar. E o que é que acontece? Começa a haver frustração, desânimo, depressão, inclusive. Há muitas pessoas que estão constantemente a criar novas realidades como uma forma de escapar à sua própria vida, àquilo que é palpável, àquilo que já foi manifestado, porque não gostam da vida que têm. E estão constantemente nesse ciclo vicioso. A imaginar, portanto, coisas completamente irreais, completamente inalcançáveis, porque elas não acreditam nelas, e estão constantemente nesse termo de comparação. Então eu fico extremamente frustrado e, inclusive, perco as forças, perco o meu foco, precisamente porque eu estou a fantasiar. Então eu questiono-me. Muitas pessoas que procuravam a minha ajuda e que fizeram mentoria, ou que estão a fazer mentoria neste momento comigo, muitas delas tinham fantasias. E quando nós começamos a colocar os pontos nos is, como se diz em Portugal, ou seja, começar a ver factualmente o que é que aquilo representa para aquela pessoa, a pessoa não tinha nada para me dizer. A pessoa apenas disse, eu gostaria muito, já imaginou, Luís, como é que seria se eu fizesse isso, ou se eu tivesse isto, ou se eu tivesse tanto dinheiro, ou se eu tivesse uma casa assim, ou se eu morasse noutro país, já imaginou como seria? E eu pergunto, ok, eu não tenho que imaginar, é você que tem que imaginar. Você já imaginou? Não, eu fico apenas pensando como é que seria. Ok, nós podemos pôr várias hipóteses e podemos pôr aqui, ou equacionar, digamos assim, diferentes realidades. Mas se nós não definirmos, não tomarmos a decisão de que é uma específica que nós queremos, mais uma vez, a transformação da fantasia num sonho, nós nunca vamos começar a perseguir essa realidade. Eu não vou dar os passos. Porque são tantas coisas distintas e a grande maioria das vezes contraditórias entre si, não é? Vamos imaginar, eu gostava muito de ter uma casa no Caribe, não é? Nas Caraíbas. Mas por outro lado eu quero ir para o Brasil. Então, ou quero ir para as Caraíbas ou quero ir para o Brasil. Eu tenho que definir, ou seja, eu tenho que transformar essas fantasias em que eu imagino essas vidas milionárias, e eu acho que as redes sociais vieram trazer um bocadinho de dificuldade naquilo que é a realização de sonhos na vida das pessoas. Porquê? Porque nós vemos aquela ostentação toda das figuras públicas, dos influencers, não é? Que a nossa mente, como uma maneira de nos estimular e de nos compensar por aquilo que nós não gostamos da nossa realidade presente, começa a transportar-nos para aqueles cenários. Agora, o que eu pergunto é, aqueles cenários podem ser interessantes de viver. Eu posso imaginar como é que seria se eu fizesse essas férias que eu vi a Kim Kardashian fazer, peço desculpa. Isso era uma coisa totalmente válida, eu começar a imaginar, é um processo criativo. Agora, desse processo criativo, até eu definir, eu quero fazer férias neste destino, e não desistir até conseguir manifestar essa realidade, vai uma distância muito grande. Portanto, eu não acredito minimamente que se nós estivermos constantemente a fantasiar, que nós temos, em primeiro lugar, equilíbrio na nossa vida. Nós estamos constantemente na parte emocional e na parte espiritual a oscilar. Okay? Eu não sei exatamente o que quero, ando perdido, apenas crio uma série de fantasias na minha mente, ou a minha mente traz-me fantasias que eu alimento, e vou estar sempre nisso. Eu nunca vou conseguir co-criar a minha realidade. Porquê? Porque a co-criação tem que ser feita de forma consciente. Porque só quando eu sei muito concretamente aquilo que eu quero para a minha vida, é que, mais uma vez, eu mudo o meu alinhamento,
Eu começo a dar passos e não desisto até que isso aconteça. Eu vejo muitas pessoas, nós temos imensas histórias de sucesso que são partilhadas, nomeadamente atores e músicos e etc., em que as pessoas tinham um sonho em 1980 e o sonho era exatamente o mesmo em 1990, no ano 2000. Ou seja, 20 anos depois o sonho permanece inalterado e eventualmente ele é realizado ou alcançado, ok? Quando nós estamos a falar de manifestação de fantasias, ou estamos a falar especificamente sobre essa parte criativa da mente que surge sem a nossa interação, eu hoje quero uma coisa, no próximo ano já quero outra totalmente diferente, e mais uma vez, se eu estou constantemente a mudar, eu nunca vou conseguir ter o alinhamento certo e nunca vou conseguir persistir até conseguir manifestar. Portanto, eu digo muitas vezes, e aos meus clientes muitas vezes, tenho que trazer um choque de realidade, ok? Você não está a buscar um sonho, você está a fantasiar com uma vida utópica, uma vida desejável ou que você gostaria, mas que na prática você não definiu o que quer. Ok? Já imaginou como é que seria se eu tivesse um relacionamento com uma pessoa assim, uma pessoa assado? E eu pergunto, ok, você poderia ter qualquer tipo de relacionamento, mas você já definiu que tipo de pessoa quer ter ao seu lado? As características físicas, inclusive, é que muitas vezes são possíveis de nós conseguirmos determinar e encontrarmos a pessoa compatível com aquilo. Que tipo de vida quer ter com essa pessoa, mas especificamente até conseguir encontrar a pessoa que está alinhada com essa visão, com esse sonho, ok? Na parte da minha experiência profissional, da minha vida privada, tudo aquilo que eu tenho definido, podemos dizer que são metas, não é? Tem sido sonhos. E sonhos têm sido manifestados, felizmente, e agradeço a Deus, agradeço ao Universo por tudo o que me tem acontecido ao longo dos últimos anos, e assim desse lado, obviamente, que também tornou as coisas possíveis, leitores, alunos, clientes de mentoria, seguidores. Mas eu soube muito concretamente o que é que eu queria e corri atrás. E não desistia. Aconteceu, por exemplo, quando eu fui para o Brasil em 2008. Em 2007, e eu penso que alguns de vocês já conhecem esta história, em 2007 eu estava de férias em Fortaleza e durante uma fase em que nós estávamos numa piscina natural no Porto das Dunas, no Beach Park, começou a surgir essa tal fantasia. A imaginar como é que seria se eu vivesse aqui todos os dias da minha vida. Todo o ano. Não é só passar férias, viver aqui permanentemente. E isso surgiu-me como uma fantasia. Só que houve um clique. Dentro de mim alguma coisa mudou. E a partir do momento em que eu observei essa fantasia e achei que era possível transformá-la num sonho, eu defini concretamente que eu queria morar no Brasil, no Porto das Dunas. Eu não queria apenas ir para o Brasil ou para Fortaleza. Eu queria morar especificamente no Porto das Dunas e ter uma casa no Porto das Dunas e usufruir daquele mar, especificamente. Não era da Praia do Futuro, não era da Praia do Meireles, era aquela praia especificamente. Então eu defini um objetivo e não desisti até que em 2008 eu fui morar de facto para o Porto das Dunas. Ok? Estive no Brasil até 2019. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, apesar de eu ter tido um momento de fantasia, de ilusão, e estava a viver aquela realidade, não é? Mas imaginei como é que seria a minha vida assim todos os dias. E tive a capacidade para transformar aquela fantasia num objetivo, que se tornou um sonho, e depois busquei o meu alinhamento, comecei a dar passos, e depois, dia 4 de dezembro de 2008, eu estava a pousar no Brasil, portanto a entrar novamente no Brasil, para ficar definitivamente. Ok? E vejam bem, eu não tinha família, não tinha amigos, não tinha ninguém conhecido, não tinha perspectivas profissionais, não tinha nada, mas aquilo foi um sonho que eu persegui. Eu não sabia como é que aquilo ia ser realizado, mas eu tive a capacidade, tanto eu como a Maria José, para nós perseguirmos aquela realidade. Ainda que nós tivéssemos sido, na altura, criticados pela família, por exemplo. Porque é que vocês vão morar para 6.000 km de distância? Quando vocês têm aqui a vossa família, eu era muito bem sucedido na área profissional na altura, enquanto estilista, e vão em busca do desconhecido. Mas foi um sonho. E isso tornou-se sustentável precisamente porque era um sonho. E para que esse sonho pudesse ser manifestado, não só a questão de ir viver para o Brasil, mas ter sustentabilidade nessa vida, eu aí consegui atrair até mim as circunstâncias para que isso pudesse ser sustentável. Ou seja, as oportunidades profissionais surgiram, eu imediatamente encontrei trabalho quando cheguei ao Brasil, comecei a fazer consultoria para empresas têxteis na zona do Nordeste, depois comecei a dar aulas, depois entrei na área imobiliária e finalmente encontrei esta área. Portanto, o universo tinha planos para mim, não é? Mas lá está. Muitas pessoas ficam nessa fantasia e estão constantemente a criar fantasias novas todos os dias. E não buscam ou não perseguem a realização de nada.
E mais uma vez, um sonho que não é sustentável é uma fantasia. E esta reflexão e esta pergunta que eu vos deixo esta semana é realmente vocês fazerem essa avaliação. Aquilo que vocês querem hoje é a mesma coisa que ainda não foi realizado, ok? Aquilo que vocês querem hoje é o mesmo que vocês queriam há um ano atrás? Ou vocês estão constantemente a alterar aquilo que vocês querem para o vosso futuro? Porque eu acredito que nós devemos perseguir até ao final, até à sua realização, aquilo que nós queremos. Isso sim, nós podemos chamar de projeto de vida ou podemos chamar de sonho. Mas se nós estamos constantemente em busca de coisas novas, e hoje é uma coisa, da parte da tarde já é outra coisa, amanhã já é outra coisa, para a semana já é outra coisa, nós estamos a trabalhar com fantasias. E as fantasias, pela minha experiência, não são sustentáveis. Então faça esta reflexão, faça esta avaliação, porque eu acredito que a diferença entre um sonho e uma fantasia é que o sonho é facilmente manifestável ou facilmente materializado e uma fantasia não. A fantasia traz-nos para baixo ou põe-nos lá em baixo. Porquê? Porque nós estamos constantemente a fazer termos de comparação. A vida que eu tenho, a vida que eu estou a fantasiar ter, ok? Já um sonho, embora ele não esteja ainda manifestado, eu tenho uma chama, eu tenho uma força, eu fico quase obcecado por aquilo. E aí é sinónimo de sucesso. Por todas as pessoas que têm um sonho incessante, um desejo ardente, como o Napoleon Hill fala, um desejo ardente dentro delas, isso realmente é um sonho, elas vão conseguir realizá-lo. Eventualmente pode demorar 1 ano, pode demorar 10 anos, pode demorar às vezes 50 anos, mas vão conseguir realizá-lo. Portanto, aquilo que eu recomendo cada um de vocês é, se vocês neste momento chegarem à conclusão que vivem muitas fantasias ou que estão a tentar realizar uma fantasia, vocês transformem essa fantasia num sonho. Porque depois, quando isto já está formatado em termos de projeção futura como um sonho, vocês conseguem buscar o alinhamento certo, começar a dar os passos e eventualmente o universo vai trazer as pessoas e as circunstâncias para que essa realidade seja manifestada. E isso é sustentável. Todos os dias vocês conseguem caminhar naquela direção e todos os dias vocês sentem que é aquele destino que vocês querem alcançar. Então eu agora pergunto, o que é que você tem buscado na sua vida? A realização de um sonho ou a realização de uma fantasia? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, é sempre extremamente válida para mim. Se este vídeo agregou valor à sua vida, não se esqueça de deixar a sua curtida, partilhe com os seus amigos e com os seus familiares e se ainda não é inscrito no canal, convido a fazer a sua inscrição e não se esqueça de ativar o sino de todas as notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo. Convido também para se juntar a mim nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Telegram, Instagram e TikTok. Volto para a semana com mais um conteúdo. A minha imensa gratidão pela sua audiência. Tenha uma fantástica semana.